Imagina você perder alguém que você ama de uma forma totalmente trágica e inexplicável. Enquanto você e sua família tentam seguir em frente, vocês acabam descobrindo que a pessoa, o ente querido que foi de arrasta, guarda segredos muito sombrios. Segredos esses que assombram cada canto da sua casa. Essa basicamente é a premissa do filme que traumatizou a internet. Esse filme foi dirigido pelo Joey Anderson, não confundir com Paul W.S. Anderson, porque se fosse a gente nem estaria falando desse filme aqui, porque esse cara é um infeliz que deveria ir pros quintos dos infernos. E esse filme é um documentário, que é um falso documentário, né? E é um dos mais realistas do gênero, ele realmente mesmo parece mesmo um documentário, você vai assistindo, parece pra caramba mesmo. E ele não tem aqueles sustinhos baratos, ele funciona somente no clima e no que vai acontecendo na história e vai te deixando tenso pelas coisas que vão acontecendo e não por sustos igual o Vocaverso faz e tudo mais. Fala, meu, tinha medo de tirar fotos das pessoas enquanto elas dormiam com uma câmera fotográfica que tinha medo de acabar roubando a alma delas e colocando na câmera. Aqui quem fala é o Marcos. Fala, meus espíritos que estão presos na sua antiga casa. Aqui quem fala é o Lucas. Muito obrigado por ter clicado no nosso vídeo, cara. Já se inscreve, deixa o gostei aqui embaixo e seja bem-vindo ao nosso quadro Fita Perdida, cara, que é onde a gente resgata filmes ali que poucas pessoas falam e, cara, merecem muito a sua atenção e, ó, são obras-primas. Ou às vezes nem tanto, né? E só pra deixar claro, como isso aqui é um vídeo de indicação, a gente não vai te dar spoiler na sua cara, velho. Então a primeira parte a gente vai falar a premissa do filme, todas as coisas suficientes pra deixar aquela pulga atrás da orelha. A gente vai falar a nossa opinião, e aí depois, na metade do vídeo ali, a gente vai avisar pra vocês que aí vai começar a parte com spoiler, beleza? A história começa com a família Palmer, que tem ali o pai, a mãe e o filho, que eu não vou nem falar o nome deles aqui, porque daqui a pouco eu vou me esquecer. Eles são uma família comum que mora na Austrália, até que um dia ali o filho e a filha estão brincando ali num lago, e acontece que a filha, né, ela desaparece. Mas acabou que eles descobriram que a Alice, ela desapareceu e ela acabou se desvivendo ali no lago, né, afogada no lago. E então a história vai ali a partir desse luto dessa família ao descobrir que a filha morreu de forma tão trágica. Depois desse trágico acidente que aconteceu, a família tenta aos poucos ali voltar à rotina, tentar voltar a viver sua vida, que é muito difícil tu perder alguém, um ente querido e tentar voltar ao normal, mas a família tá se esforçando. Só que o problema é que várias paradas estranhas começam a acontecer dentro da casa, impedindo com que a família lide com esse luto de uma forma adequada. Objetos da casa começam a sumir, luz começa a piscar, e a parada mais bizarra de todas é que o irmão da Alice resolveu, por não sei caralho de motivo, espalhar algumas câmeras dentro da casa, cara. E aí ele acaba flagrando fotos e vídeos da própria irmã que já foi desvivida, cara. Isso, mano, isso é muito sinistro. Ele vê ela meio que andando ali pela casa de madrugada e tal. E aí, com o tempo, a gente vai desvendando esse mistério e vai sabendo que parada é essa. Mas então, desesperado com essa situação aí, nada normal, eles permitem que o Matthew, né, que é o filho aí, que ele é aspirante a cinegrafista, ele comece a registrar tudo. Então, toda a filmagem que você vê de entrevistas, de cenas e tudo mais, é ele que faz, né? Então, a entrevista com os pais, a entrevista com ele mesmo, é ele que faz tudo, porque ele é esse cineasta aí, não muito convencional. O filme, ele é muito competente ali na hora de construir a tensão, toda a ambientação, cara, toda a ambientação do filme tem aquela pegada melancólica, sabe? Tu consegue sentir que aquela família tá lidando com luto de verdade, tu compra muito essa ideia. Tem uma parada muito específica que soma muito pra experiência desse filme, é que eles contrataram atores que não eram famosos na época e tal, acho que depois desse filme também não ficaram famosos, e esses atores, cara, eles não tinham diálogos, então eles eram entrevistados ali pro filme, só que eles não tinham diálogos, eles sabiam mais ou menos ali da lore do filme, da história ali principal, e eles só iam respondendo de acordo com o que eles sabiam, cara, não tinham fala, então tu vai ver, tem parte que eles gaguejam, aí voltam, erram a palavra, falam de novo, isso dá um aspecto muito cru, sabe, muito de originalidade pro filme. Cara, parece que tu tá assistindo um episódio daqueles documentários do Discovery, sabe, de desenvolvimentos aí que acontece, parece que tu tá assistindo, e o filme é muito, cara, mas muito competente na hora de te convencer disso. Isso que o Marcos falou é uma verdade, porque isso dá uma sensação de realismo muito grande, o filme tem essa sensação de realismo, e cara, a primeira vez que a gente viu ele, vou confessar pra vocês aqui que o Marcos não falou, mas a gente detestou o filme. A gente foi pensou muito sobre ele, começou a entender mais ele, viu coisas que a gente não tinha visto antes, só lembrando do filme, e a gente acabou gostando pra caramba do filme. Ainda tem coisas, vou falar a verdade, tem coisas no filme ainda que incomodam, porém é um filme muito bom, velho, é um filme bom pra caramba,
O filme tem um baixíssimo orçamento que dá pra sentir em alguns momentos, dá pra você ver o momento onde o orçamento ele vem, né? E também tem um plot twist, né? Porque o filme chama Lake Mungo, então fica aí pensando sobre isso enquanto você assiste e você vai achar muito foda. O filme é muito bom, o filme vai te dar medo, provavelmente. E se não te der, cara, tem algum problema com você, talvez você tem que investir um pouco mais no clima, né? Desliga a luz da sua casa aí, presta atenção nele, que provavelmente vai sentir um medo sim nesse filme. E tem uma cena muito boa, que é uma cena envolvendo um carro, que a gente vai falar com a parte com spoiler. Então, cara, vamos partir pra essa parte agora, que a gente quer muito falar sobre coisas do filme que estão ali, que a gente não pode falar aqui. Então assiste o filme, depois você volta aqui pra ver a parte com spoiler, que a gente vai se divertir bastante aqui falando sobre esse filme agora. A família, então, depois de ver essas paradas sinistras, essas fotos em que supostamente a Alice aparece ali, e cara, aqui a gente já vai ter que falar, nessa parada aqui, a gente vai ter que tirar o elefante da sala. Que esses caras, irmão, eles tinham que estar trabalhando pra Interpol, meu amigo. Eles tinham que estar trabalhando no CSI de Lake Mungo, mano. Porque esses caras, eles veem a porra de um pixel desse tamanho aqui, cara, marrom, eles falam, é a Alice. Pronto, é a Alice. Eles falam quem é, o que a pessoa tava vestindo e o que a pessoa tava sentindo pela porra de um pixel, mano. Não faz sentido. Mas a gente vai chegar lá que fica pior. Enfim, eles veem esses 3 pixels na tela aí que vocês estão vendo aí e falam, caraca, é a Alice. A Alice tá começando a aparecer nas fotos que a gente tá tirando. Cara, eu não sei por que esse moleque é muito idiota, cara. Por que ele espalhou câmera pela casa, velho? Você vai ficar com mais raiva dele ainda. Enfim, aí saem essas imagens aí que vocês estão vendo da Alice que morreu e a família não entende o que tá acontecendo. A mãe começa a ter uns sonhos e aí eles decidem, meu amigo, claro, né, contratar um parapsicólogo pra ver se o cara consegue fazer alguma coisa. Então, depois que eles contrataram o parapsicólogo aí, a investigação vai aumentando, cada vez mais câmeras, cada vez mais imagens, e tem um momento, cara, que a Marvel tinha falado que o pessoal trabalhava no CSI e, meu amigo, vou te falar que eles trabalham mesmo, porque tem um momento que tem uma filmagem em que você vê um rosto no canto, você acha, é a Alice? Não, não é a Alice. Eles descobrem, cara, só de bater o olho. Eles olharam de lado, assim, não olharam nem fixamente. Bateu o olho, é o meu vizinho. Aí descobriram que era o vizinho que tava entrando na casa pra procurar alguma coisa. E eles descobrem o que era essa coisa. Eles descobrem uma filmagem onde a Alice, cara, a Alice tava mandando ver com o vizinho e a mulher dele. Ela fazia parte de um trisal ali dos dois. E eles descobrem isso. E isso não ajuda muito a saber por que ela desviveu, porque ela desviveu foi um afogamento, né? Mas só que é uma coisa que tava ali com um segredo sobre ela que a família não fazia ideia. Porque você percebe que a família ela meio que não sabe nada sobre ela. A menina morava ali, era filha da família, tem o irmão, mas ninguém sabia nada sobre ela, ninguém sabia o que ela gostava, o que ela fazia nas horas vagas, ninguém sabia o que ela gostava de fazer. Ela já consultou com um parapsicólogo, o cara é mentiroso, também não contou pra família, e ele descobre isso e ninguém fazia ideia disso. Então você percebe, o filme já constrói isso aí pra você perceber que a família não ligava pra ela já era um fantasma antes de falecer. E aí você pensa, cara, eles colocaram essa lore aí, porque você vai descobrindo que ela tinha uns segredos porque a família não ligava muito pra ela, né? Aí você pensa, não, cara, botaram essa lance da fita aí pra, sei lá, incriminar o vizinho. Não, mano, essa porra não leva a lugar nenhum. E cara, desculpa, a gente criou um quadro chamado Fita Perdida pra ver filme que ninguém fala que é bom pra você e parece que eu odiei o filme, mas não, velho. O filme é bom, só tem umas paradas que não te levam a lugar nenhum, tá ligado? Tanto que eu e o Lucas, a gente inventou o efeito Lake Mungo, meu amigo. Que é quando você assiste um filme, você acha ele uma merda, mas passam 2 dias e você fala, pô, até que ele é bom, tá ligado? Não leva a lugar nenhum essas fitas aí, e aí é muito engraçado porque tem um corte... Tem um corte que a família olha, vê aquele pixel, né, mano, aquele quadrado desse tamanho aqui e fala, é o vizinho Jones do lado, 36 anos, trabalha à noite, tá ligado? Fala certinho tudo do cara. E aí eles descobrem essa fita, né, aparece essa fita pra gente, eles assistindo essa fita, essa gravação. E cara, dá um corte seco pro ex-namorado dela e os caras literalmente perguntam, ei, você sabia que você era corno? Mano... Cara, o ex-namorado dela faz um golzinho de gol contra. Ele cruza os braços e fala, não, pô, achei que a gente tava bem, tá ligado? Não sabia que a gente tinha problema. Cara, muito bom, velho, muito bom isso. E aí o filme vai se desenrolando essa parada, eles contratam esse parapsicólogo aí, paraplégico, sei lá, esse cara aí. Aí depois descobrem que esse cara também constava com a Alice, só que esse cara não contou, ele é um puta mentiroso, tá ligado? E aí, depois de quase o filme inteiro, você vê fotos, gravações que aparece a Alice, você descobre... Agora você vai entender porque eu falei que você ia ficar raiva desse
puto. O molecote, velho, o filho deles ali, ele que tava editando, meu irmão. Ele fez um curso no Photoshop EAD pela internet e ele que tava editando tudo, cara. Esse idiota, ele tava pegando videozinho e gravação que ele fazia de madrugada ali e ele tava editando, cara. O cara é, tipo, a foto ele editou. O vídeo não era ele com a roupa da irmã dele. Meio suspeito isso aí, mas tudo bem, cara. E aí, eu não sei porquê. A desculpa desse arrombado é que o seguinte... Quando a Alice, ela foi de arrasta, quem identificou o corpo foi o pai, porque a mãe não queria ver o corpo da Alice, perfeito? E na cabeça desse otário, ele achou que o pai dele tinha identificado o corpo errado. E ele fez tudo isso pra mãe dele desenterrar o corpo, olhar o corpo da irmã já todo, mano, daquele jeitão, tá ligado? Pra certificar que era ela. E depois que certificou que era ela, esse desgraçado falou que era tudo brincadeira, mano. Era tudo glu-glu e ele tava só editando as paradas. E aí você já fica com raiva desse cara. Só que aí, meu amigo, você pensa, que filme de merda, então tudo era uma edição, tudo não existe, então a menina realmente faleceu e não tem fantasma nenhum. Então, aí que vem mais um plot twist, mais uma coisa aí que o filme faz, que eu acho meio bizarro, é que ela realmente era um fantasma. Ela tava nas fotos, ela tava nos vídeos. Calma aí, vamos explicar direito isso aqui. Tem uma foto ali que tá ali na varanda da casa. E tem a Alice ali como fantasma no centro da foto. Aí, essa Alice no centro da foto, então é uma edição do filho. Só que se você olhar um pouquinho ali no ladinho, tem o fantasma da Alice de verdade. Então os caras pegaram a foto, viram milhões de vezes aquela foto, olharam pra todas as vezes, eu ficava olhando pra ela pra ver a Alice ali, e não perceberam que tinha um fantasminha ali no cantinho, do ladinho ali, ó. Tava assim, galerinha, eu tô aqui, ó, tô aqui. Então, assim, todas as fotos, todos os vídeos, tudo que o menino forjou, tudo isso tinha ela também num canto. Só que ninguém via, só via ele fantasiado ou a edição dele. Cara, isso é uma parte meio zoada do filme. Eu sei, a gente gosta do filme, a gente gosta dele. Mas esse filme é um mistério. É um mistério até pra gente, porque a gente gosta dele, mas ele é muito zoado, tem umas coisas muito esquisitas nele. Mas é um filme bom, é isso que importa. Depois de tudo isso, cara, a gente descobre outra parada. Eu não sei porquê, a guria já tinha morrido fazia, sei lá, velho, 1 ano, tá ligado? Aí é o namorado dela. Mentira, a gente não lembra se é amigo ou namorado, mas a família ali, eles descobrem que há um tempo atrás, ela foi num tal de Lake Mungo com os amigos e acabou enterrando o celular dela ali no meio do... Que daí vem um plot twist, pra mim esse é o maior plot twist do filme, meu amigo. Que Lake Mungo não é um lago, tá ligado? Parece um pedaço de deserto, parece os leões maranhenses, lençóis... Parece os leões maranhenses, cara. É umas montanhas assim cheias de areia. Aí eles descobrem que ela enterrou um celular ali. E aí, meu amigo, o que acontece? Eles acham, eu não lembro como aí, nem o Lucas, que a gente vê esse filme faz tempo, eles acabam vendo uma gravação daquele dia. Porque aparentemente as amigas da Alice falaram que aquele dia ela viu uma parada que traumatizou ela, que fez ela ficar, tipo assim, ó, muito sinistro, sabe? E lembrando que quando a Alice ela tinha essas consultas com o psicólogo, ela falava pra ele que ela via, tipo assim, ela se via como se ela fosse um fantasma, sabe? Ela se via ela em pé, na frente da mãe dela, e a mãe dela chorando, deitada na cama, olhando pra ela, sabe? Só que ela se sentia um fantasma. E aí, a família dela vai pro Lake Mungo, que é onde tem as areias lá, desenterra o celular. Cara, é engraçado que eles veem a gravação, tá tudo escuro, irmão. Tá um breu, tá... Cara, é meia-noite, tá ligado? Tá tudo escuro. É aquela câmera de merda que os caras gravaram no Nokia tijolão, tá ligado? E aí... eles olham a gravação, cara, tem 48 garotas ali, eles descobrem onde é a Alice, quem é a Alice e o que ela tá sentindo, meu irmão. Eles olham pra essa parada aqui que eu tô te mostrando e falam, é a Alice, ela está sentindo extrema tristeza. Mano, que porra é essa, velho? E aí depois disso eles acham aonde ela enterrou o celular e tal, e maluco, ela enterrou o celular no deserto. Papo de 40 graus de manhã, irmão, na areia. Ela enterrou um Nokia e ainda tinha bateria no Nokia, meu irmão. O Nokia ligou, velho. O Nokia ligou, eles voltaram pra casa pra carregar e no caminho ainda jogaram o jogo da cobrinha, cara. Não tem como. Aí então eles conseguiram ali abrir, ligar o celular e ver uns vídeos que tinham dela. E tem vários vídeos, só que um específico foi um vídeo que ela filmou. Ela tava com um grupo, então ela saiu ali porque ela tava meio perturbada. E ela começou a filmar ali a caminhada dela e ela filma ela mesma. Só que ela filma ela
mesma na frente dela. E é uma cena muito emblemática do filme e é a cena do jumpscare, né? Se você tá aqui até agora, você deve ter visto o filme, então você tomou um cagaço aí, tomou um sustinho aí, porque essa cena é bem repentina, né? É um jumpscare muito maneiro, bem feito pra caramba, porque o vídeo ele que trava com a imagem dela e depois o vídeo ele meio que acelera de novo e dá um susto nas pessoas. Então, o jumpscare é muito legal, e só que isso aí faz com que a família perceba que essa menina não tava bem, né? Essa menina ela já sabia que ela ia falecer. Ela tava tendo uma visão dela, porque a imagem dela que ela filmou é a imagem dela com toda a maquiagem depois do afogamento. Então, ela viu ela afogada, só que em pé ali na frente dela. É uma cena perturbadora e faz esse filme ficar um pouco melhor, né? Depois que você percebe que já tinha isso plantado desde o começo do filme, com as entrevistas dela com um parapsicólogo e tudo mais, isso dá uma camada extra. Então, eles pegando o celular, eles voltam pra casa e já percebendo que, porra, o que eles fizeram, que eles não deram assistência a ela, deixaram ela sozinha, e eles percebem que talvez ela seja um fantasma por conta deles mesmos. Cara, e aí o filme ele trabalha muito bem essa parada de doppelganger, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas doppelganger é toda aquela parada de tipo, tem uma pessoa parecida com você, sabe? E você vê, tem várias lendas, várias coisas aí espalhadas pela internet. Se você gosta de terror e mistério, dá uma pesquisada que é bem legal. E em alguns locais aí do mundo tem uma lenda que fala que você encontrar o seu doppelganger, que é uma pessoa, cara, muito idêntica a você, é um sinal de má sorte, tá ligado? É um sinal que a morte se aproxima e tal. E o filme ele trabalha com essa parada, cara. Essa cena de jumpscare que o Lucas falou, o filme todo não tem nenhum jumpscare, cara, mas esse jumpscare aqui, ele é sinistro, cara. Ele é bem assustador de verdade, ele te pega bem desprevenido e é uma cena bem perturbadora porque ela vê ela mesma ali afogada. E aí depois a gente descobre também, meu amigo, que a mãe dela tava consultando com esse parapsicólogo aí, e que acontece que a mãe da Alice, ela tava tendo os mesmos sonhos que a Alice tava tendo. Então tu consegue perceber que a Alice tava meio que vendo o futuro, porque a Alice tava sonhando que ela tava em forma de fantasma vendo a mãe dela chorar. E a mãe da Alice fala pro parapsicólogo: agora que minha filha morreu, eu tenho sonhos em que eu estou dormindo, eu acordo chorando e eu vejo a minha filha parada em pé na porta. Então tu vê que meio que a Alice já tava tendo essa parada, essa visão de que ela ia morrer e tal. Então, depois de tudo isso, eles têm ali na cabeça deles que a melhor forma de lidar com isso é ir embora da casa e abandonando aquele lugar que trouxe tanta tristeza pra eles e tanta tristeza pra filha deles. Só que ali eles tiram uma última foto, né? Uma última foto da família, né? Na frente da casa, e você vê no canto da foto a Alice lá ainda na casa, né? Então, eles estão deixando a filha pra trás mais uma vez, o que mostra que eles não entenderam nada com o filme, porque eles abandonaram ela e foram embora. E o final do filme é isso. Eles abandonaram a filha na casa e foda-se. E tá eu e o Lucas aqui, ó. O Lucas tá aqui do meu lado, não fisicamente. Você tá vendo aí. Pra gente falar pra vocês da melhor... Cara, tem duas cenas que eu quero falar pra vocês. Mas essa aqui é a cena mais bizarra do filme, cara. É a cena mais assustadora. A cena mais que a gente não entende por que tá ali, de tão bizarro que ele tá. Que é a cena do carro que o Lucas tinha falado pra você. Por favor, Lucas, explica a cena do carro pra eles. Fala. Tá, beleza. Então tem uma cena aí, cara, no filme. Uma cena que ela muda tudo a história. Muda tudo, ela faz a história acontecer mesmo. Que tem uma hora que o pai ele tá narrando ali que eles foram lá poder... Aí ele foi lá encontrar a filha, né? Ver o corpo dela, reconhecer o corpo dela. Só que no caminho, cara, o que aconteceu, né? Aconteceu que a embreagem do carro, aí ela dá pau, né? A embreagem dá pau. Então ele não consegue dar de primeira, né? Botar a primeira do carro. Ele tem que... A única coisa que funciona é a ré. Por algum motivo, foda-se. A única coisa que funciona é a ré. Então ele vai de ré pra casa com o carro e fica a cena... Então tem a cena ali de tipo uns 5 minutos do carro dando ré. Desde o começo da câmera até ele passando devagarzinho. Caralho. E mais devagarzinho. E mais. E quando você pensa que acabou, ainda tem um pedacinho do carro saindo ainda. E aí vem o voice over. Vem o voice over do pai falando assim: a marcha não funcionava. Então a única maneira de voltarmos para a cidade era de ré. Aí aparece assim, ó, um plano, o carrinho voltando de... Mano, por que isso tá ali, cara? Não faz sentido, velho. É só isso, essa é a cena mais sem sentido do filme. Cara, é isso. E a última cena que a gente ia falar pra vocês, quem ficou até o final do filme vai ganhar uma cerejinha, meu amigo. Primeiro, comenta aqui, ó, vídeo rebobinado, que vocês são brabo demais, vocês sempre estão apoiando a gente. Aí eu vou falar pra vocês o seguinte, cara. Tem uma teoria, porque eu não lembro se o Lucas falou lá no começo, que ela é desvivida folgada, beleza? Só que ela foi nadar com o irmão,
tá ligado? Ela foi nadar com o irmão dela e a gente meio que percebe que o irmão dela, ele é um cara meio estranho. Eu não sei se ele sentia atração pela irmã, mas ele é um cara meio estranho, tá ligado? Ele foi nadar com a irmã, ele voltou, aí o pai, cadê a Alice? Não sei, a Alice tá lá. Quando voltou, ela não tava mais. Daí tem uma teoria, e tem uma teoria que fala que ele que desviveu ela, porque a gente pesquisou um pouco, mas a gente também fez as nossas ligações, que aí tem o dia que ela morreu e o dia que aparece que ele foi pro médico, porque ele tava com várias marcas roxas no corpo. E cara, e essa cena ela é jogada na tua cara. Aparece ele no médico, ele sem camisa, várias marcas roxas assim no corpo dele, tanto que o filme dá a entender que é o espírito dela que tá fazendo essas marcas, só que não aparece mais nada sobre isso, e fica pra vocês a teoria, cara. Tu vai vendo que ele tinha uma relação meio estranha com ela, não sei se ele sentia atração dela, se ele tinha inveja, ciúme, não sei o que era, e cara, é meio sinistro isso. Eu vou deixar aí pro Lucas falar o que ele acha, mas pra mim faz muito sentido, cara, porque ela morreu, deu 10, 15 dias depois, ele tava cheio de hematoma aqui, ele tentou, de certo, tentou afogar ela, e aí ela tentou sair e tal, mas essa é a teoria que eu acho que faz bastante sentido, e faz o filme ficar mais legal pra mim. Então, o filme realmente ele dá a entender isso, e também tem algumas cenas, eu não lembro exatamente pra te falar aqui, mas eu sei que tem algumas cenas que dá a entender que ele tem uma atração sexual pela irmã, e também tem a parte dele pegar as roupas dela e vestir, é meio estranho, é uma atração meio esquisita, uma relação esquisita, e tem cena que dá a entender aí que ele tem uma atração pelo irmão, que é muito bizarro também, então isso dá mais credibilidade pela teoria de que foi ele que acabou afogando ela. Mas isso aí fica por um vídeo de teoria. Então esse é o filme Lake Mungo. Eu quero agradecer a você por ter assistido o vídeo aí até o final. Se você for lá ver o filme e voltou aqui, muito maneiro, cara. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme quando você viu pela primeira vez. Se você viu por nossa indicação também, fale aí também, que a gente vai gostar de saber. Obrigado por ter visto o vídeo até o final e te vejo aí na próxima. Valeu!